Estar aqui com vocês novamente para louvar o nome do Senhor. Eu estava aqui dando uma risadinha aqui, porque as caixas que estavam presas há alguns anos atrás, elas foram libertas, né? Estava procurando as grades que prendiam aqui as caixas de som, né? E elas tiveram um novo nascimento, né? Porque se transformaram em novas caixas, né? Como é que é, irmão? Libertou, né? Louvado seja Deus. A igreja está muito bonita, irmãos. O ano passado que eu estive aqui, o vento embaralhou tudo aqui no meu papel. O ano passado que eu estive aqui, ainda estava no processo, né? Aqui dentro já tinha algumas coisas a serem feitas, ainda tem, né? Mas já está bem mais adiantado do que o ano passado. Louvado seja Deus por isso, né? Tem até ar-condicionado agora, né? Que bacana. O sonho que se torna realidade, né? E sonhar o sonho de Deus é isso aí. As coisas acontecem, não é? Eu estive... não posso vir aqui sem ir lá visitar a filha, né? Que é Nova Jersey. E estive lá com eles, até preguei lá agora na escola sabatina. E fiquei realmente espantado, ou melhor dizendo, maravilhado com o que Deus está fazendo lá. A igreja, em poucos anos de existência, já está ali com o seu terreno, com a igreja já construída, boa parte dela, um grande milagre. Temos visto aí a mão de Deus, não somente lá, mas também aqui nesta igreja, não é? E confesso a vocês que já estava com saudades. Vamos fazer aí 3 anos que nós nos despedimos aqui de vocês. Tem 3 anos que nós estamos lá em Jacarepaguá, que já não é mais distrito de Jacarepaguá, não sei se vocês estão sabendo, distrito de Taquara, que eu estou agora, porque o nosso distrito, as 7 igrejas que tínhamos, estava com uma quantidade muito grande de membros, mais de 1.200 membros no distrito, e nós estávamos tendo um pouco de dificuldade, né, para poder dar assistência, e a associação achou por bem dividir, né? Foi um presente para mim e também um presente para as igrejas, né? Porque algumas igrejas ganharam um novo pastor, que terá condições de dar mais assistência, e eu fiquei nas igrejas já que eu já estava trabalhando, exceto uma que nós ganhamos esse ano, que foi a igreja da Cidade de Deus, né? Que também é uma bênção, embora tenha os fogos de artifício lá, constantes, né? Mas é uma bênção, uma igreja muito boa, pessoas muito amáveis, muito carinhosas. Bem, para quem não me conhece, estou aqui com a minha esposa, né? Aqui à frente, meu filho e a minha filha, Rafaela, Gustavo, e a minha esposa, Alexandra, tá? Que estão aí me acompanhando. Queridos, eu não quero me delongar muito, embora nem sempre querer é poder, né? Embora sempre quando eu subo ao púlpito eu não quero me delongar, mas acabo me delongando. Ainda bem que o Ayrton aqui, os irmãos foram generosos em me dar 2 horas para eu poder fazer a mensagem, né? E eu penso aí terminar meio-dia, tá? Eu disse que penso, não falei que vou, tá bom? Mas bem, feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido e poderoso, louvado seja o Teu nome pela existência desta igreja há 41 anos. Obrigado, Senhor, porque nos concede o privilégio de podermos comemorar. E embora tenhamos pessoas aqui valorosas, que trabalharam de forma incansável para que o sonho do estabelecimento desta igreja fosse uma realidade, o Senhor é quem deve ser louvado e exaltado. Obrigado, Senhor, porque o estabelecimento e a vida desta igreja até esta idade demonstra a sua misericórdia e o seu desejo de salvar as pessoas que moram ao redor deste lugar.
Ó querido Deus, nós vamos abrir a Tua palavra neste momento, e nós sabemos que a Tua palavra tem poder, ministrada pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ela tem a força para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar a nossa trajetória e nos levar ao rumo que nos levará às mansões celestiais. Ó querido Deus, se chegou alguém ou se está alguém aqui neste lugar cansado, sobrecarregado, depressivo, angustiado, transforma essas maldições em grandes bênçãos, Senhor, e ao sairmos daqui, possamos ter a certeza de que tivemos um encontro verdadeiro com o Deus Criador do Universo. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito com o propósito de inspirar a fé das pessoas em Jesus Cristo, Filho de Deus. Encontramos aqui no livro de João, no Evangelho de João, claras evidências de que Jesus Cristo, embora tivesse vivido em forma humana nesta terra, ele também era Deus. E encontramos no Evangelho de João alguns relatos que nós não encontramos nos outros evangelhos, como por exemplo a festa das bodas de Caná, onde Jesus Cristo fez o seu primeiro milagre. Encontramos também o diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos no capítulo 3. Podemos ver também o diálogo que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana e a aceitação dos samaritanos à mensagem de salvação do Messias. E nós encontramos também no capítulo 5 do Evangelho de João, que é o que nós vamos estudar hoje, mais um relato distinto, uma das histórias mais belas, uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia, onde ela revela como o pecado é destruidor, como o pecado traz consequências para a vida dos seres humanos, como o pecado arrasou a história de vida e os planos que Deus tinha para os seus filhos. E embora demonstre a malignidade do pecado, a abundância do pecado demonstra de forma ainda maior e suprema a graça de Jesus, que está disposto a ir a qualquer lugar para encontrar pessoas que são candidatos para a eternidade. Verificamos nesse relato que Deus, através de Cristo, pode mudar a vida de qualquer ser humano, e não importa qual tenha sido a sua vida passada e qual seja o seu presente, porque o maior desejo de Jesus Cristo é transformar o nosso futuro para a eternidade. E o verso 1 do capítulo 5 começa assim: passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, verso 3, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Vamos parar um pouquinho por aqui. Jesus Cristo agora vai a Jerusalém, e estava acontecendo uma festa, e nós não vamos entrar nos méritos desta festa, que festa que era, porque até mesmo os estudiosos da palavra de Deus, ao qual Deus concedeu a eles sabedoria
para a interpretação e estudo do seu livro sagrado, não conseguem entrar num acordo com respeito a que tipo de festa estava acontecendo naquele momento. Mas uma festa sempre arrastava muitas multidões, porque era uma festa espiritual, e pessoas de várias localidades elas iam para Jerusalém, e Jesus Cristo também estava ali. Jesus Cristo foi para aquele local. E o verso 2 diz que em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, existia um tanque chamado Betesda, e ali estava uma multidão que tinham problemas diferentes. Embora todos fossem enfermos, coxos, paralíticos e cegos. Esse verso bíblico do capítulo 5 de João revela a história real do mundo em que vivemos. Pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas vivendo momentos com necessidades especiais. Essa é a realidade do mundo em que vivemos hoje, e era também uma realidade no mundo de Jesus, na época em que Jesus esteve nessa terra. E todos esses males, queridos, que evidenciamos na palavra de Deus e também evidenciamos na nossa vida, no nosso mundo contemporâneo atual, são consequências do pecado. O pecado destruiu este mundo. O pecado atingiu de forma grandiosa os seres humanos, trazendo não somente enfermidades físicas, como é o caso aqui, mas também enfermidades emocionais. As pessoas estão com a mente doente, os consultórios estão cheios, os hospitais estão cheios, as pessoas estão saindo de si, estão perdendo a razão. O mundo pressiona cada vez mais com seus compromissos e a sua velocidade, e a mente do ser humano não foi criada para viver nesse tipo de pressão. E além dos problemas físicos, dos problemas mentais, nós somos obrigados a conviver com algo desde que nós nascemos, e que é o maior de todos os problemas da raça humana, chamado pecado. O pecado não é somente um ato comportamental, é um estado, é uma condição, melhor dizendo, dos seres humanos. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. No nosso DNA está o pecado. Por mais que Cristo transforme a nossa vida e nos ajude a termos atitudes comportamentais boas, nós nunca, enquanto estivermos aqui neste mundo de pecado, conseguiremos banir a natureza pecaminosa, o pecado que existe inerente ao corpo, à vida dos seres humanos. Somente quando formos glorificados, então seremos perfeitos. E aqui, queridos, mostra realmente o quadro da humanidade. Esses grupos de pessoas estavam ali porque tinham um objetivo em especial. E qual era o objetivo desses coxos paralíticos? Eles queriam ser curados de sua enfermidade. O verso 2 diz que próximo à porta das ovelhas estava o tanque de Betesda.
a cidade de Jerusalém tinha 12 portas, e uma dessas portas se chamava a Porta das Ovelhas, e esta Porta das Ovelhas, supõe-se que não era uma porta comum, era uma porta bem menor, e não era fácil acesso para as pessoas, porque não foi criada para as pessoas passarem por ela, e sim os animais que eram levados que deveriam ser levados para o templo para serem sacrificados, que prefiguravam quem? O Messias que haveria de vir para verter o sangue, para salvar e libertar a humanidade dos seus pecados, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, alguns estudiosos dizem que essas ovelhas que seriam sacrificadas no templo entravam pela Porta das Ovelhas e elas iam até um tanque que não era chamado tanque de Betesda nessa época, não nessa época aqui, mas anteriormente, e elas passavam ali naquele tanque que chamava mikveh, o tanque de purificação, e elas eram ali lavadas e purificadas para irem então aos sacerdotes para serem sacrificadas, representando o Messias que haveria de vir. Só que por um tempo nós não conseguimos explicar e por que motivo as ovelhas pararam de passar por ali. As ovelhas deixaram de ser purificadas naquele tanque mikveh. E esse tanque, depois de algum tempo, passou a se chamar tanque de Betesda. Tanque que não era um tanque reservatório de água, mas era um tanque em que as pessoas poderiam entrar e se banhar para se purificar. Então agora era um local em que as pessoas entravam para se purificar. Um outro detalhe: tanque de Betesda. A palavra Betesda, ela significa casa da misericórdia. Pode até colocar o slide, filho, por favor. Já está aqui? Muito bem. Não está na era digital, não? Tá não, né? Porque já cancelaram, né, o analógico, né? Faz parte. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja lá na Taquara, e aí a minha mensagem estava toda preparada no PowerPoint. E eu vou abrir para vocês que tem situações aqui. Alguns membros da igreja acham que o pastor ele tem um dicionário na cabeça e tem a Bíblia toda na cabeça. E eles chegam assim para o pastor e dizem assim: pastor, em cima da hora, faz um sermão aí de 5 a 10 minutinhos só, tranquilo, que o senhor vai conseguir fazer, quebra meu galho aí. Irmão, você não sabe como que é difícil fazer isso. É mais fácil pedir para fazer 1 hora de sermão do que 5 minutos. Porque fazer em 5 minutos, o início, o meio e fim, é coisa triste de fazer. Não é fácil. E aí na correria do ministério, nesse dia, nessa semana, eu tive dificuldades de estudar, como faço sempre, a mensagem. E tem vezes que a gente estuda e não consegue guardar nada. E aí o que eu fiz? Vou botar nos PowerPoint, porque tem as imagens e eu consigo visualizar e gravar mais fácil. Chega lá, não tinha, o projetor tinha acabado de queimar. E aí deu pano para manga, né? Mas deu certo. Saí vivo. Mas estou brincando aqui, tá? Não tem problema não, deixa no analógico mesmo, tá? Queridos, tanque de Betesda, em hebraico, ou traduzindo, casa da misericórdia. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Muitos enfermos estavam ali na casa da misericórdia. O tanque de Betesda, só antes de eu fazer a pergunta, eu vou mostrar para você aqui, olha. Era mais ou menos isso aqui, 5.000 metros quadrados.
a arqueologia conseguiu encontrar o tanque de Betesda, o verdadeiro tanque de Betesda, tá? E deu validade assim ao Evangelho de João, que não era aceito por muitas pessoas como um livro inspirado. Mas a partir do momento que a arqueologia começou a achar detalhes escritos no livro de João, o Evangelho de João somente, as pessoas começaram então a dar validade a esse livro como livro sendo inspirado por Deus. E aí o tanque de Betesda é uma figura, uma imagem dele, aqui um desenho melhor. Ele tinha 5 pavilhões, como diz aqui a palavra de Deus. Primeiro pavilhão, direto lá, segundo aqui embaixo, terceiro, quarto e quinto pavilhão. Na verdade, conta-se o quinto pavilhão no meio. E nessas partes descobertas, ali ficava o volume de águas, sendo que o primeiro tanque ficava numa posição mais acima do que o segundo, e de vez em quando os sacerdotes que faziam serviço lá no tanque de Betesda abriam as comportas para descer a água limpa para o segundo compartimento. Mas a pergunta é a seguinte: quando falamos sobre misericórdia, você se lembra de quem? Quando se fala de misericórdia, você se lembra de quem? Quem é que detém toda a misericórdia? Porque a sua essência é o amor. Quem é? Então diga para a pessoa que está ao teu lado: Jesus é a fonte da misericórdia. Ele é a própria misericórdia. Mas tem um detalhe: a casa da misericórdia não tinha nada a ver com Deus da misericórdia. Pastor, como assim? Vou explicar para você. Havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos, e eles estavam ali esperando para serem curados das suas enfermidades. E o verso seguinte diz assim: olha, esperavam que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo tempo agitando. Aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Não bastava apenas ir à água para se purificar, tinha que esperar o quê? A agitação das águas por meio de quem? Por meio do anjo. E aí o primeiro que chegasse lá era curado. Perceba bem, eu falei que a casa da misericórdia não tinha nada a ver com Deus da misericórdia. A maior prova disso é o que está relatado aqui. Deus não faz competição para abençoar as pessoas. Ele abençoa a todos da maneira como Ele deseja. Por exemplo, o primeiro que entrar nos portões da cidade santa vai ser o único salvo? E o restante vai ficar tudo para fora porque chegaram em segundo, terceiro, quarto e último lugar? Todos vão poder entrar. Meu irmão, se eu for o último, eu estou satisfeito. O que eu quero é estar lá dentro. Mas aqui a cura dependia de chegarem primeiro na água, no momento em que supostamente um anjo chegava e movia aquela água. Deus não faz isso com os seres humanos. Deus não brinca com coisa séria. As pessoas já estavam machucadas, feridas, doentes, e Deus jamais iria fazer isso, utilizar de tamanha crueldade com aquelas pessoas. Mas pastor, se não falava do Deus da misericórdia, falava de quem? Nós temos que ir para a mitologia grega para nós conseguirmos entender. Lembre-se que mitologia grega é mito, não é algo verdadeiro.
vai depender de mim, vai depender de você. Então eu vou contar aqui como é que surgiu a Casa da Misericórdia. Primeiro surgiu de um personagem da mitologia grega que era chamado de Asclépio ou Esculápio. Nome estranho, né? Quem era esse homem? Chamado e conhecido como o Deus da cura, o pai da medicina. Resumindo a história dele: filho de Apolos, com Coronis, que era uma humana, com Deus Apolo. Quando Apolo descobre que a sua mulher estava tendo um caso com outro homem, o que ele fez? Abriu a barriga dela, segundo a mitologia, tirou o seu filho, Asclépio, e mandou matar a sua mulher. Deu o seu filho recém-nascido para um centauro chamado Quiron, para que ele pudesse criar o seu filho. Então, Asclépio foi criado por este centauro, e este centauro ensinou a ele todas as técnicas de cura das doenças através das ervas. Ensinou a fazer cirurgias. E um outro detalhe: Asclépio chegou num ponto em que ele podia ressuscitar até mesmo aqueles que haviam morrido. Só que num determinado momento, Zeus mandou um raio nele por um determinado motivo, e ele morreu. E a sua alma, como diz a cultura grega, foi para o universo, para o céu, e se tornou uma estrela, que agora passou a ser adorada pelos seres humanos. Então essa filosofia grega, ela se espalhou por várias regiões. Os seres humanos praticavam adoração e culto a Asclépio, o pai da medicina, ou pai da cura, o Deus da medicina, construindo templos. E nesses templos havia o quê? Tanques para purificação, tinham locais para sacrifício, tinham alojamentos e assim por diante. Que coisa terrível. E foram encontrados pelos estudiosos aproximadamente 400 templos a Asclépio na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. O texto que nós estamos lendo aqui, e o tanque que fala aqui, o evangelista João, que eu disse outrora que não tem nada a ver com a misericórdia de Deus Todo-Poderoso, estava relacionado à misericórdia de um Deus pagão. Em que as pessoas diziam e acreditavam ser um Deus que curava todas as enfermidades. O interessante é que o Império Romano também recebeu esta grande mentira. Eles adoravam vários outros deuses, vários deuses. Em Jerusalém, mesmo sendo a capital do povo de Deus, estava impregnada da cultura greco-romana, estátuas, salões, hipódromo que chama, né, de corrida de cavalo, é isso? Tudo feito pelo Império Romano. E também o tanque de Betesda,
Casa da Misericórdia também era um local separado, mesmo dentro da cidade do povo de Deus, para a adoração de um Deus pagão. Agora imagina, né? Os líderes religiosos, que se diziam ser muito zelosos com as coisas de Deus, permitiram um tipo de adoração como essa, misturada com adoração ao Deus Todo-Poderoso. Segundo o doutor Rodrigo Silva, provavelmente foi por isso que Jesus disse que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Porque mesmo vendo a falsa adoração, o culto pagão ali acontecendo, eles ficaram o quê? Caladinhos, como acontece com muitos hoje. E então o tanque de Betesda, na casa da misericórdia, estavam muitas pessoas carecendo da misericórdia, esperançosos em alcançar a cura. E esse tanque era próximo à porta das ovelhas. Agora entenda, não há misericórdia, não havia misericórdia na casa da misericórdia, porque não existe misericórdia sem Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo. E o relato diz que Jesus Cristo foi até lá, ao tanque de Betesda, a casa da misericórdia. E imagina agora Jesus Cristo chegando no tanque de Betesda, visualizando toda aquela situação e toda a história daquele templo. Pessoas presas ao paganismo, adorando diversos tipos de deuses, inclusive o deus Asclépio. E pessoas escravizadas pela superstição. O Brasil é um país supersticioso ou não é? Sim ou não? Você conhece alguma superstição? Fala para mim então. Não passar debaixo de escada, o que traz? Como é que é? Gato preto, na sexta-feira 13? O que acontece também? Opa, sabia, todo mundo fala disso aqui, o chinelo virado ao contrário, né? Irmãos, essa foi minha escravidão na infância. Eu não podia ver um chinelo virado, porque diz a superstição que chinelo virado, a mãe o quê? A mãe, eu não queria ver minha mãe morta, Sérgio, não queria de jeito nenhum. E olha só como a superstição escraviza os seres humanos. Se eu fosse para a cama deitar, e estivesse lá, o sono estava vindo, e eu tivesse a noção, ou pensasse que tinha um chinelo virado lá na sala, eu levantava e ia lá para ver se estava virado. Porque não podia ficar virado. Quebrar o espelho. Criança que brinca à noite no fogo. Olha como é que tu está sabendo. A orelha pegou fogo. A orelha está pegando fogo? Quanta superstição, queridos. Eu já falei para vocês o que é paganismo. É a adoração de vários deuses. O politeísmo, que Deus abomina. Mas também ligado ao paganismo, aqui nesse texto está também a superstição. E o que é superstição, pastor? Fala para a gente. Olha só a definição de superstição: crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas que não são nocivas e a depositar confiança em coisas absurdas. Todo supersticioso está escravizado.
porque está acreditando em coisas absurdas e está temendo coisas que não são nocivas. E essa é uma estratégia de Satanás para nos prender. Certa vez estava dando estudo bíblico para uma pessoa de uma determinada igreja, e a pessoa estava toda animada, feliz e tal, estou conhecendo a palavra de Deus, e de repente ela para os estudos, para de ir à igreja. E aí eu fui saber os motivos, e ela disse que o pastor dela havia dito que se ela saísse da igreja onde ela estava, a maldição ia cair sobre ela. Crendo em coisas absurdas. Será que eu estou falando para alguém aqui nesta manhã que está vivendo escravo do paganismo moderno? Embora não adore imagens, embora não creia em deuses modernos, embora diga com as suas palavras, seus lábios, que honra o Deus Criador de todo o universo somente, mas no dia a dia coloca coisas como sendo mais importantes do que o próprio Deus, não tem tempo para estudar a Bíblia, não tem tempo para oração, não tem tempo para pregar o Evangelho, não tem tempo para vir aos cultos da igreja, não tem tempo para diversas coisas que poderiam fazer você crescer espiritualmente e se aproximar de Deus. Queridos, entenda que tudo aquilo que é colocado no lugar onde Deus deve estar, ou seja, no primeiro lugar, no trono do nosso coração, se torna um ídolo e é abominável aos olhos de Deus. O povo do tanque de Betesda estava ali adorando e buscando a solução dos seus problemas em Asclépio, o Deus da cura. E hoje, em quem você está depositando sua confiança? Quem é mais importante para você? Talvez esteja falando para alguém que esteja afundado no campo da superstição, acreditando em coisas, até mesmo da igreja, que são absurdas, que não conseguiram entender que o objeto da nossa fé deve ser Jesus Cristo, aquele que veio a essa terra, morreu, ressuscitou e em breve vai voltar para nos buscar. Ele deve ser o objeto da minha fé e da sua fé. Jesus Cristo, Ele vai até a casa da misericórdia. Eu não mostrei aqui para vocês o símbolo. Passa para mim, filho, por favor. O símbolo da medicina. Passa aí, por favor. O símbolo da medicina está ligado a essa mitologia que alcançou o mundo todo. Mas vamos adiantar. Então, esses homens doentes estavam depositando as suas esperanças em um Deus que não podia fazer nada para mudar a real condição daquelas pessoas. Estavam escravos. Muitos daquela multidão que estava ali no tanque de Betesda estavam esperançosos de obter a cura, mas também muitos que estavam ali já estavam cansados, desanimados e sem esperança de mudança. E uma dessas pessoas é relatada aqui no Evangelho de João, verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia quantos anos? 38 anos, queridos. 38 anos enfermo, paralítico. E no final da história, nós conseguimos evidenciar qual era a causa da sua enfermidade, da sua paralisia. E qual era? Era o pecado?
E o que é pecado, pastor? O que é pecado? Transgressão da lei? Pecado é afastamento de Deus. Transgressão da lei são as consequências desse afastamento. A essência do pecado está em eu querer tomar o curso da minha vida, em eu não querer fazer a vontade de Deus, eu tomar a decisão de dirigir a minha vida, e esta postura me afasta de Deus e me leva como resultado a cometer outros pecados, e com isso a transgressão da lei de Deus. Então esse homem estava colhendo os frutos de uma vida pecaminosa, consequências de uma vida pecaminosa, de um dia ter tomado a decisão de se afastar de Deus, e se afastando de Deus, começou a transgredir as suas leis, e transgredindo as suas leis, ficou gravemente doente, e ansiava, e queria, esperava a cura, mas não a cura pelo poder do Deus vivo e misericordioso, mas a cura em um Deus, na crença de um Deus falso, pagão, que não podia fazer nada para mudar a vida e o contexto em que o paralítico se encontrava. Mas a história não para aqui. Jesus está no tanque de Betesda. Jesus aparece no tanque de Betesda. E ele vai falar com esse homem. E o verso 6 diz: Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? E qual foi a resposta do homem? Vocês acham que ele queria ser curado, sim ou não? Mas olha a resposta. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Perceba que a resposta do paralítico não tem nada a ver com a pergunta que Jesus havia feito para ele. Embora Jesus soubesse realmente o que esse homem necessitava, Jesus queria ver a sua vontade, o seu desejo, queria ouvir dos seus lábios o que realmente ele desejava, e fez-lhe a pergunta: o que queres que eu te faça? Ou queres ser curado? Era só responder o quê? Sim. Mas ele fez o quê? Aquele homem começou a falar sobre a triste história que ele estava vivendo no tanque de Betesda. Ele começou a relembrar o seu passado. Todas as vezes que a água se move, eu vou tentar ir, mas eu não consigo, e outras pessoas vão na minha frente. Esta frase mostra todo o desamparo desse homem. Esta frase demonstra toda a decepção desse homem. Essa frase demonstra todo o desespero desse homem, que um dia teve a esperança de ser curado, mas por causa das circunstâncias agora e consequência do seu próprio pecado, não conseguia se banhar naquela água quando o anjo supostamente mexia ali. E eu não falei para você desse anjo, né? Mas eu disse algo para você que, se você prestou atenção, agora vai linkar. Eu disse para você que o compartimento de cima, os sacerdotes abriam de vez em quando para o quê? Descer água limpa para o outro compartimento. Provavelmente era isso que fazia a água o quê? Se mover. E talvez alguém em um determinado momento lá da história estava lá no tanque e entrou na água no momento em que o anjo mexeu a água, e ele pressupôs que tivesse sido curado, e uma mentira bendita se torna como que?
como verdade, e isso foi se espalhando na comunidade, foi se espalhando para as pessoas e fazia com que todos fossem lá esperando serem curados por algo que não tinha poder. Queres ser curado? Senhor, toda vez que a água se mexe, vai um na minha frente, ninguém me segura, ninguém me leva para ser curado. Jesus Cristo estava à frente daquele homem, querendo mudar o seu presente, a fim de transformar o seu futuro. Jesus Cristo queria mudar a história daquele homem, e embora Jesus Cristo quisesse mudar o seu presente para transformar o seu futuro de uma vez por todas, aquele homem só pensava nas coisas do passado, e isso acontece com os seres humanos de hoje. Tem um ditado que diz: águas passadas não movem moinhos. Jesus Cristo veio a este lugar, meu querido, hoje, está diante de você. Você não pode vê-lo, mas pode senti-lo. Ele veio para mudar o teu presente, o agora da tua vida, porque Ele quer trazer e dar um futuro melhor para você na eternidade. Agora tem um detalhe: se você ficar preso às desilusões do passado, aos problemas do passado, às desavenças do passado, às perdas do passado, aos insucessos do passado, você jamais poderá ver a glória de Jesus Cristo no presente. Alguns ficam remoendo histórias do passado, pecados do passado, problemas conjugais do passado, problemas financeiros do passado, os problemas relacionais do passado, os pecados cometidos no passado. E olhar para o passado é deixar de fixar os olhos em Jesus, e deixar de fixar os olhos em Jesus é perder o presente e também o futuro, e com isso a eternidade. Para de ficar pensando no passado, pois só fica remoendo o passado aquele que nunca teve um encontro com Jesus. Embora Jesus Cristo estivesse à frente do paralítico, ele não sabia quem era aquele homem. Por isso ficou contando e remoendo a sua triste história. Mas qual foi a posição de Jesus Cristo quando ele deu a resposta? Verso 8: então lhe disse Jesus. O que Jesus disse para ele? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus Cristo não quer saber do seu passado. Jesus Cristo não está interessado nos pecados que você cometeu. Jesus Cristo está interessado no hoje e no agora, porque o hoje e o agora com Ele vão determinar um futuro glorioso para você. Jesus desconsiderou o que esse homem havia dito sobre o que estava acontecendo com ele e disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. Eu disse para você que não havia misericórdia na casa da misericórdia, porque não existe misericórdia no lugar onde não tem o Cordeiro, porque o Cordeiro é a misericórdia, o Cordeiro é Jesus. E agora, na casa da misericórdia, embora fosse uma casa de engano, embora fosse uma casa falsa, embora fosse uma casa de mentira, embora fosse uma casa de instrumento de mentiras de Satanás, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, foi até lá, num lugar em que jamais pensaríamos que Jesus estaria, mas ele foi por causa de um miserável pecador que necessitava da glória do Senhor. Jesus conhecia o coração daquele homem.
sabia da sua sinceridade, mas entendia que aquele homem estava sendo levado pelo pecado, estava sendo enganado pelo diabo, e foi até lá para socorrê-lo, foi até lá para salvá-lo, foi até lá para mudar a sua vida. A graça de Cristo manifestou-se naquele lugar. Agora sim, a casa da misericórdia se tornou a casa da misericórdia, porque o Cordeiro estava ali. Hoje o Cordeiro quer oferecer a você também misericórdia. Hoje o Cordeiro veio aqui para perdoar os teus pecados. Ele veio aqui hoje para te curar. Ele veio aqui hoje preparar você, dar forças a você, dar esperanças a você que já está aguardando Ele voltar já há muitos e muitos anos. 38 anos de espera. 38 anos almejando uma mudança de vida. 38 anos almejando uma nova história. E Jesus Cristo concedeu a ele uma nova história, um recomeço. Nós estamos aqui neste mundo, um lugar de mentira, um lugar de superstições, um lugar onde existem vários deuses e várias pessoas adorando esses deuses. Mas Jesus veio aqui a este lugar como um ser humano para mostrar e nos dar, revelar a sua misericórdia. Misericórdia em salvar, misericórdia em libertar, misericórdia em perdoar os meus e os seus pecados, misericórdia em fazer grandes milagres na vida de todo aquele que o chamar pelo nome do Todo-Poderoso. Ele veio aqui para dizer: olha, em breve eu vou voltar. Em breve eu venho, volto para te buscar. A igreja aqui está fazendo 41 anos. 41 anos pregando e aguardando o retorno de Jesus. Temos pessoas aqui que foram a base de sustentação para que esta igreja chegasse a existir, ou viesse a existir. E estão aguardando a Jesus Cristo, talvez, há muito mais de 41 anos. Quantos anos, irmão? 67 anos aguardando Jesus Cristo voltar. Irmão Brito, quantos anos? 77. Há quantos anos você aguarda Jesus Cristo voltar? Há quantos anos seu coração tem essa esperança? Muitos já tiveram aqui, já hoje não estão, sabe por quê? Porque assim como o paralítico de Betesda, ao se depararem com as dificuldades e com os problemas do caminho, se desanimaram. Outros perderam a sua própria vida, embora estivessem firmes nos caminhos do Senhor. Mas Jesus é o único que pode restaurar, renovar a esperança dos seres humanos. Se eu estou falando para alguém aqui hoje que perdeu a sua esperança, já não está mais acreditando no retorno de Jesus, que Ele pode te dar uma nova história, uma nova vida, um novo começo. Sabe que a maior prova disso é Ele te trazer aqui hoje. É Ele falar com você hoje. Então abra o seu coração para Jesus. Esquece o seu passado e deixa Jesus transformar o teu presente, porque certamente o seu futuro será um futuro de glória, futuro na eternidade do céu, um futuro com Jesus.